tudo bem? Oi. Olá, boa tarde, tudo Maravilhoso! bem? Tudo bom? Oi, boa tarde, tudo bem? Tá bom, eu sou a Tati Keplemeyer, muito prazer. Eu sou a Úrsula Bezerra. E eu sou o Robson Colucci. E esse é o espetáculo. Quem vai fazer a primeira? Gente, lembrando, perguntas curtas, tá? Nós só temos 15 minutos. Oi, você tem uma história ou experiência memorável dos bastidores do mágico da Naruto? Os três? Isso. Se não só responder, gente, não tem problema por causa do tempo, tá? Bom, a minha história aqui, na verdade, eu não ia fazer a Sakura. Eu fiz o teste pra fazer a Ino. E aí, quando chegou no cliente, né, porque eu tava fazendo uma outra série, eu era uma protagonista de uma outra série do próprio cliente. E aí, quando chegou o meu teste da Ino, ele disse, não, troca, eu preciso ouvir essa voz na Sakura. E aí, eu fiz o teste algumas vezes. E foi assim que eu me tornei a Sakura de Naruto, e tô muito feliz por isso. Eu tenho vários, mas vou contar a primeira. A primeira vez que eu gravei, eu fiquei extremamente sem voz. Aí eu fiquei 3 dias sem voz para poder gravar. Um dos casos, eu tenho vários, mas esse é um dos casos que foi logo de cara, assim, já me ferrei. Aí eu falei, ferrou, como é que eu vou continuar com esse personagem? Aí até que depois eu descobri a fórmula, que era gravar 1h30, descansar um dia, gravar 1h30. Mas tem várias, de choro, de passar mal, de dar muita risada, não conseguir gravar, de ir embora batendo na porta do estúdio. Acho que a Naruto é muito longo, a gente já tá fazendo Naruto há muito tempo, né? Então realmente já muitas histórias, mas eu vou falar a primeira, que eu me auto-escalei pra fazer o Sasuke praticamente, né, gente? Eu tava começando a dublar, e aí falaram, vai lá no estúdio, fala que você quer fazer o teste. E eu não tava indo porque eu achava estranho fazer isso. Até que uma hora eu falei, mano, eu vou tentar, né? Eu vou. Aí eu cheguei no estúdio e falaram, tá, mas pra que personagem você poderia fazer? Eu falei, pro Sasuke. E cá estou eu, né? E ele é o único que conhecia o anime, a gente não conhecia. Ah. Alô? Prazer, sou a Mônica, Estúdios. Gostaria de falar para mudar a respeito da questão que poderia ser. Se houvesse a possibilidade de fazer live action do Naruto, vocês estariam propensos a fazer esse projeto? Sim, se chamar a gente, mas pode acontecer o que aconteceu com o One Piece, que algumas vozes deram certo, que é o caso da Tati, e que no caso do Luffy foi trocado, foi feito o teste. E tudo bem, faz parte do processo, mas eu acho que nós três gostaríamos de fazer sim. Mas eu acho que quem mais dançaria seria eu, provavelmente. Mas a gente joga pro universo que não, que nós Sim. três faríamos com certeza. E aguardo os recebidos. Boa tarde, pessoal. Carlinhos da Copa Naruto. A pergunta é para Úrsula. Úrsula, como você lidou com a troca de vozes do Naruto durante as sagas? Clássico, Shippuden e agora no Boruto. Então, eu fui tentando fazer quando... O primeiro Shippuden, quem dirigiu, foi a Priscila, depois foi o Robson. Então, quando eu comecei a gravar o Shippuden, o Robson pegava muito no meu pé. Não é assim, mais pra baixo, mais grave. Aí eu fazia, aí teve um dia que ele não falou nada. Aí eu pensei, putz, desistiu de mim. Aí terminou a escala, eu falei pra ele, você desistiu de mim? Porque ele parou de falar, mais grave. Aí ele, não, é que agora você entendeu. Então na época eu tentei fazer isso, guardar frases que faziam eu chegar mais no infantil, ou mais no Shippuden, mais no Boruto. E eu tive sempre a parceria dos diretores. Boa tarde. Só a Tati está familiarizada comigo, mas eu sou Yuri, eu faço parte da... Eu sou da WTN, do Direito News. Eu tinha umas perguntas para fazer para a Tati, mas eu quero fazer diferente, eu quero dar um recado. Primeiro, Úrsula, eu desejo todo o desenvolvimento, todos nós estudantes para que você melhore.
Obrigado, obrigado. E eu gostaria de chamar vocês não só como excelentes dubladores, mas também como excelentes diretores de história. Então, parabenizo vocês e muito obrigado. É só isso. Obrigada. Obrigado. Realmente eu tenho tido muita força de todo mundo, né? De todos os fãs, das páginas, né? Dos colegas. Né? Esses dois foram os dois primeiros, inclusive, que me ligaram assim que eu publiquei a notícia. Então, estamos aí no tratamento, né? Hoje não era nem certeza ainda de eu vir, né? Mas graças a Deus estou vindo, apesar de estar de cadeira de roda, porque como eu já perdi mais de 17 quilos, a musculatura não consegue fazer muito esforço físico. Mas obrigada pelo carinho de todos vocês. Boa tarde, eu me chamo Próprio Mágico Barros e é uma pergunta para os três. Houve algum momento durante a dublagem que vocês tiveram a liberdade de improvisar ou adicionaram algo pessoal, alguma piadinha interna dentro da dublagem? Acho que sim. Teve coisas que eu tentei falar, mas não deixaram. No clássico eu queria mandar um pedala, não deixaram na época. Mas faz sentido, porque hoje também ninguém sabia o que seria pedala, né? Mas eu coloquei algumas coisas, dependendo do diretor. Por exemplo, quando foi o Cassius é meio maluco. Então o Cassius deixava eu mandar umas frases meio nada a ver. Mas não sei eles. Eu acho que teve um momento que eu botei Vivinha da Silva em alguma coisa dela. Alguma coisa, acho que a gente colocou isso no Naruto. Não sei se a gente refez, mas eu mandei. Ai, tá Vivinha da Silva. É que a gente teve vários diretores. Tem uns que deixam e outros que não deixavam, né? Outros já falam, não pode. Eu sou um vingador. Eu não tenho muito o que fazer com o Sasuke, porque ele é muito sério, né? Então não tem muita margem aí pra Mas é tão lindo. Bem, eu sou o Caiano, salve Kai. Eu faço a dublagem do Stitch no Instagram, nas redes sociais. E sobre a dublagem, que eu queria entender mais, chegaram cenas assim pra vocês dublarem, que os três juntos, e aí tipo na hora do Naruto, Sasuke, você fala, meu Deus, não! Tipo, todo mundo junto na mesma sala dublando uma cena, ou tudo aconteceu de todo mundo dublando junto? Não, a gente não dubla junto. Infelizmente, a gente Há não... muito tempo que a gente... Será que a gente conseguiria dublar junto? Ou a gente ficaria conversando até o fim? Eu acho que não daria certo os três juntos dublar. Não por nada, é porque a gente tem um problema sério. A gente começa a falar e não para mais. Mas não é por isso. A dublagem ela é feita separadamente mesmo. Todos os produtos são feitos de maneira separada. A única coisa que é gravada junto, com todo mundo junto, são os vozerios, que são aqueles barulhos de fundo. Aí entram 2, 3, 4 dubladores e ficam fazendo barulho tipo de convenção, todo mundo falando junto e tal. Mas os personagens, eles são gravados sempre separadamente. Um pouquinho mais alto. Olá, meu nome é Jonathan. Eu sou para vocês sobre a dificuldade da forma, assistindo o anime, nós vemos que existe ali um grito, muita forçação assim. Eu acho que os gritos a gente acaba tendo uma técnica, né? Quem a U falou que no começo ficou sem voz. Claro, a gente tudo pode passar por um momento, às vezes, de uma gripe, e aí não tá 100%, o brilho da voz não tá tão bom, não alcançar aquele grito tão agudo. Isso acontece, às vezes, até durante a gravação, a gente fala, hoje eu não tô muito boa, vou gritar mais, vou gritar menos. Mas ao longo dos anos a gente vai adquirindo técnicas, né? Então você vai aprendendo onde coloca para não machucar e usa mais diafragma, enfim. Pelo menos é uma forma de não se machucar tanto. Mas às vezes não tem como, né? Por exemplo, numa cena muito sofrida, a gente vai ter um grito muito sofrido. Tem hora que tem que ir pra técnica, né? Muito grito o tempo todo, tipo cena de luta. Cena de luta vai ser mais na técnica, né? Mas uma cena de morte, uma cena de sofrimento, não tem como ir pra técnica. Você grita de verdade, machuca a voz mesmo, e é isso. Mas eles são bonzinhos. Eu, quando eu tava gravando Naruto, eu gritava, eu olhava, eu contava os segundos. Aí ficava 1, 2, 3, 4, 15 segundos, filha da mãe.
Sério que você precisa gritar 15 segundos? Tá de sacanagem comigo. Aí eu contava mesmo. Eu contava pra saber quanto tempo eu precisava gritar, porque eu queria gritar uma vez só. Porque eu grito de verdade. Porque ao contrário do personagem deles, o meu é mais escandaloso. Então eu brigava na frente da TV e xingava, falava, meu, precisa gritar assim? Tá de palhaçada? Aí o diretor, tá tudo bem? Eu falei, tá, vai ficar bom, vai ficar bom. É isso. E aí a gente grita. Grita e vai. E grita. E torce pra mim. Meu nome é Jorge, eu sou do podcast Renuncia. E queria saber de vocês, e eu não sei se antes, durante ou depois do trabalho de vocês com o Naruto, se vocês chegaram a pegar a obra e ler, para poder entender como é que a história funciona. Não, eu vou ser muito sincera, não. Eu ganhei, inclusive, o box inteiro do clássico dublado, nunca assisti. Assisti uma vez no SBT, de verdade. Eu adoraria assistir, mas eu não assisti. Mas eu sou só a vergonha do time. Eu posso dedurar que quem sabe tudo de Naruto e com quem eu tive as maiores discussões e que me explicou muito da história tá ali, ó. Então ele pode... Eu assisti o anime inteiro. É que assim, ó, tem uma peculiaridade aí no meu caso. Quando eu comecei a dublar Naruto, eu tava começando a dublagem. Eu tinha meses de dublagem, não tinha nem um ano. E eu sabia o tamanho da obra, eu já tinha assistido alguns episódios, eu tinha assistido 5 episódios antes, então eu já sabia mais ou menos do que se tratava. E aí eu fiquei com medo, morri de medo. Eu falei, como é que eu vou dublar esse personagem agora? Eu sou um ator extremamente disciplinado. Peguei todos os episódios que existiam de Naruto clássico e assisti antes de começar a dublar. Só que o que aconteceu? Eu fiquei viciado na história. Então eu passei a acompanhar. Então depois eu ficava entrando, na época tinha aqueles fansubs, né? Dando F5 lá até o episódio chegar, toda semana. Aí chegou uma hora que eu não aguentei ficar esperando o episódio de anime e eu comecei a ler o mangá. E aí é um momento, eu assisti o Shippuden só até depois do Pen, assim. A partir de depois do Pen eu só li o mangá. Porque daí o mangá tava tão na frente que eu já não tinha mais paciência de voltar e assistir o anime. Mas eu li o mangá até o final. Você sabe qual foi a motivação? Eu fiz o teste 5 vezes. De todos, foi o que mais fez teste, fui eu. Fiz 5 vezes o teste que a Viz pediu para fazer. Sabe qual foi a última motivação para fazer o teste? Falaram para mim, a série é grande. O dublador adora a série grande. Nossa, foi aí que eu atravessei a cidade de São Paulo e fui fazer o teste. E falaram que tinha mais de 200 episódios. Eu falei, é aí. É essa a motivação. Mas você pensaria que ia chegar em quase 1000 episódios, não, né? Nunca, gente. Por isso é que eu não falei. tem Shippuden, a gente nunca dublou, né? Mas temos os recebidos também. Mas um pouquinho que a gente dublou... Os 112 a gente não fazia escala, como tinha escala, não. que era o Robson dirigindo, aí a gente ficava discutindo. Não, mas isso acontece... Só ele sabia. Tanto é que tem gente que fala, você sabia que acontece isso? Eu falo, não faço nem ideia. Eu só soube que o Naruto virou pai porque um dos filmes que a gente fez nasceu e depois veio a série Boruto. Eu virei pai antes de casar, nem lembro como eu casei. Mas casei, né? Não, mas a gente adora Naruto, mas realmente nós duas não sabemos nada. Última pergunta, eu não posso deixar de perguntar, vocês acabaram de falar, uma série de 1000 episódios, vocês falaram que já estão juntos há muito tempo, muitas sagas, temporadas. O que esse trabalho especificamente mudou na carreira de vocês? Para mim foi foi como se fosse um divisor, onde eu comecei a realmente as pessoas procurarem quem fazia a Sakura. E aí quando começaram a ver, é a Tati, e aí começaram a vir atrás de mim por esse papel. Então ela me abriu essas portas aqui, porta de eventos, das pessoas quererem saber, me procurarem na internet. Então mudou muito assim a receptividade que eu tive com o público, foi muito carinhosa, foi incrível. E a Sakura que me trouxe pra cá. Ela foi a primeira. Eu tenho uma história especialmente com o Anime Friends, então, já que nós estamos aqui no Anime Friends. Em 2005, eu não tinha começado a dublar ainda. E eu tava fazendo curso de dublagem. E aí falaram, vai no Anime Friends, não sei o que. Eu não entendia muito desse universo de animes até então. E eu vim no Anime Friends e tava tendo aquele Oscar da dublagem, você lembra que tinha isso? E aí eu fui... Eu não sei o que aconteceu, acho que o pessoal ali da escola, de dublagem, sei lá, de repente tava no palco junto com os dubladores, eu nem dublava, tá? E eu olhei e falei, cara, eu quero fazer isso mesmo, sabe assim?
E aí passou um ano, em 2006 eu voltei no Anime Friends, já tava dublando o Naruto já tinha saído na imprensa quem eram os dubladores. E eu tinha muito pouco tempo de dublagem, então eu tinha um ano de dublagem aí, mais ou menos. Eu comecei a dublar em agosto de 2005, né? E o Anime Friends de 2005 foi em julho. E aí no Anime Friends de 2006, que foi em julho, de novo, é sempre em julho, né? Sim. No Anime Friends de 2006, que foi em julho de novo, eu apareci e aí algumas pessoas já vieram pedir autógrafo, porque sabiam que eu dublava o Sasuke. E nem tinha estreado ainda. Mas eu falei, cara, eu acho que agora dublando o Sasuke, eu acho que eu sou dublador mesmo, sabe assim? Nossa, não sei porque, assim, as pessoas já me conheciam por causa do Goku criança, já fazia, né? Mas na verdade, eu acho que Naruto acabou sendo um presente. Eu não fazia nem um pouco ideia do quão importante era o personagem, como ele representava, o quanto ele mudaria a vida de muita gente, inclusive a minha, obviamente, né? E eu agradeço muito, porque, assim, foi bastante sofrido no começo, em todos os aspectos. Eu falo que eu só comecei a me divertir gravando Naruto depois do episódio 52. Porque até então eu sempre achava muito sofrido fazer a voz, eu achava cansada, eu gravava de noite, gravava com fome. E ele tinha muita energia, mas eu fui me identificando com ele e ele virou um presentaço na minha vida, né? E no começo eu fui muito hater, até hoje. Assim, Naruto, ou as pessoas gostam muito do meu Naruto ou elas detestam. É muito engraçado esse lance que tem com o público. Mas eu gosto muito desse loirinho. Esse loirinho representa muita coisa na minha vida. E me deixa muito feliz saber que, indiretamente, eu ajudei muita gente, né, com esse desenho, com a determinação dele, né, com a garra que ele tem. E isso eu acho que eu tenho muito parecido com ele, de jamais desistir. Esse é o meu jeito, ninja! Gente, foi essa a nossa entrevista. Uma salva de palmas pra ele. Obrigada, gente. E tem outra coisa, só para terminar. Esse trio que você está vendo aqui, ele existe além da dublagem. Nós temos um grupo, nós somos amigos mesmo. A gente foram uma família que a gente, né, tá sempre um com o outro. Né? A Tati já teve um momento dela, quando ela teve o neném dela, que ela precisou parar, quase não dubla o game do Naruto por conta disso. E a gente estava lá do lado. O Robson, ano passado, quase deu PT também. E agora foi a minha vez. Agora chega, vocês já passaram. Mas se a gente gostaria que vocês soubessem o como nós somos amigos, somos família. Só uma curiosidade. A gente tem um grupo no WhatsApp que chama Revolta da Aldeia da Folha. Mas não contem pra ninguém, né? Obrigada, gente. A gente que agradece.